Shen Yun foi abandonado pela sua namorada, pelo que parece ela queria alguém com mais grana. O protagonista já foi deixado várias vezes, até que consegue um sistema que dá a ele 90 bilhões para gastar, no entanto, só pode ser com garotas. A história começa com nosso protagonista Shen Yun. Já era muito tarde da noite quando chegou uma notificação repentinamente no seu telefone. Enquanto estava olhando, ele chorava alto por causa de um coração partido. Ali ele via uma mensagem de sua ex-namorada, que sugeriu firmemente que eles terminassem. Depois de rolar algumas lágrimas, nosso protagonista começou a digitar uma mensagem em uma velocidade muito rápida, perguntando à sua ex-namorada Tong sobre o que aconteceu. Shen perguntou se Tong e seus colegas de quarto tinham decidido jogar verdade ou desafio, e nas mensagens implorou a Tong para não fazer isso com ele. Os sentimentos do jovem por essa garota são mais do que sérios. Depois de enviar infinitas mensagens, ele começou a perguntar à ex-namorada o que ele havia feito de errado e se ele não era bom o suficiente, até escreveu dizendo que ele já tinha planejado seu futuro. A próxima mensagem de Shen foi que eles teriam uma família maravilhosa, 2 lindas crianças, um carro e uma casa. O protagonista garantiu a Tong que faria todos os esforços para dar vida a isso. Pingando ranho e lágrimas, Shen precisa digitar a última mensagem, então perguntou a Tong se era realmente porque ele não poderia comprar uma bolsa para ela. Depois disso, ele falou que estava economizando dinheiro para poder comprar a bolsa no próximo mês. No entanto, essa mensagem não foi enviada. Em vez disso, Shen recebeu uma notificação do sistema de que Tong havia restringido o número de pessoas que poderiam enviar suas mensagens. Também foi relatado lá que assim que Tong aceitar o pedido de Shen como amigo, eles serão capazes de se comunicar. Neste momento, seu companheiro de quarto veio e disse em voz alta que o irmão Shen parecia estar fora de si hoje. Coberto de gotas de suor frio, aquele rapaz sorriu levemente e pediu perdão genuíno por perturbá-lo. De repente, o protagonista bateu o punho com força na mesa e deixou cair a cadeira de raiva. Em seguida deixou o dormitório batendo a porta. Seus colegas de quarto surpresos continuaram a olhar para a porta. Um deles perguntou ao outro se Shen havia sido abandonado novamente. O segundo respondeu firmemente que nesse mês essa era a 6ª vez que isso acontecia. Os colegas de quarto estavam discutindo sobre o jovem e um deles chegou a chamá-lo de perseguidor. O outro concordou, acrescentando que Shen perseguia Tong há 3 anos. Depois de algum tempo, o protagonista encontra sua ex-namorada. Ela pede para não fazer nada porque as pessoas estão olhando, ao que Shen nervosamente sorriu e virou para ela dizendo que entende que ela está irritada, mas ele comprou sua carne de porco frita favorita. Ele implorou a Tong para não falar mais sobre o término, e diz que se ela não gosta de algo sobre ele, então sempre pode dizer que ele vai mudar. Neste momento 2 garotas que estavam nas proximidades estavam discutindo que uma delas tinha ouvido sobre Shen. Uma falava que o prota trabalhava em 4 empregos ao mesmo tempo para poder dar presentes para Tong. Outra garota perguntou qual era o resultado no final, porque Tong deixou Shen de qualquer maneira. Tong virou para Shen e disse que ela não estava zangada com ele. Logo depois, com um tom cauteloso na voz, a garota anunciou que seu ex-namorado queria voltar a ficar com ela. Tong explicou que depois de muito pensar chegou à conclusão de que realmente precisava mais daquele cara, e que Shen era só um amigo. Em choque e em voz alta, o protagonista perguntou à garota sobre aquele ex dela, chamando-o por seu primeiro nome, Wang Shanghai. Então ele começou a perguntar como ela fez isso. Ele parou no meio da frase e lembrou a Tong que este Wang ainda é uma pessoa ruim, e perguntou se ela esqueceu como este cara a havia enganado. Ele terminou dizendo que Tong está novamente deixando Wang pulverizar seu cérebro. Neste momento, uma Mercedes chegou, no qual um presunçoso Wang estava sentado, dizendo a Tong para entrar no carro. Depois de abrir a porta do carro, a menina virou-se para Shen e disse que era melhor para eles não se encontrarem novamente, pois seu namorado poderia não entender. Após essas palavras, o carro imediatamente deixou Shen, que ficou no lugar e observou o carro com um olhar triste. Depois de um certo período de tempo, ele foi no supermercado e bebeu água, perguntando-se por que ninguém aprecia a sinceridade, e por que ele é tão inútil. Depois de apertar a garrafa de água, ele decide que não havia nada de errado nele.
Seus olhos se iluminaram com uma luz vermelha brilhante, e o próprio jovem sorriu confiante, decidindo por si mesmo que era necessário apenas fazê-lo corretamente, e então ele se tornaria não um doente com frequência, mas um verdadeiro vencedor. De repente, ouviu um som de notificação e congelou quando viu uma placa amarela à sua frente. Nessa placa havia uma mensagem de que o sistema mais forte do defensor havia identificado um candidato passageiro para o papel de anfitrião. A placa do sistema seguinte notificou o jovem de que a conexão foi bem-sucedida. De repente uma placa do sistema apareceu acima da cabeça de Shen com informações sobre si mesmo, que incluíam seu nome, fundos pessoais na forma de 90 bilhões de yuans. Depois de ler todas essas informações, o protagonista congelou de choque perguntando se o sistema era algum tipo de hack. Shen estava interessado no que este sistema permite que você faça. Quando viu 2 balões através da placa amarela, ele imediatamente colocou sua mão em direção a eles. No entanto, a mulher gritou chamando o protagonista de sem vergonha. A garota gritou dizendo a Shen Yun para observar suas mãos. Ele ficou todo vermelho. A menina descontente cruzou as mãos à sua frente e perguntou a Shen sobre o que ele estava olhando. Então ela disse que ele definitivamente não estava bem da cabeça. Ele olhou cuidadosamente para aquela menina descontente e viu uma placa do sistema ao lado dela na qual havia informações de que seu nome era Zhu Leal. A idade é 21, a altura é de 165 centímetros, o peso é 49. Também foi escrito que o índice de atratividade de Zhu é 7 de 10, e a disposição para o dono é menos de 50 pontos. O protagonista ficou congelado olhando para este sistema. No entanto, um segundo depois o jovem viu outra placa explicando que assim que o parâmetro de localização atingir 96 pontos, será possível fazer um contra-ataque e Zhu se tornará fã do dono. Shen olhou para esta placa do sistema, fazendo-se muitas perguntas, entre as quais estava como usar este sistema, e sobre o que é isso. Shen precisa gastar esse dinheiro com mulheres, então ele ficou surpreso que tinha até 90 bilhões de yuans em sua conta do sistema. Depois disso, uma placa do sistema com a imagem de um cartão bancário preto apareceu na frente dos seus olhos, onde o texto era uma explicação de que todo esse valor está ligado nesse cartão, mas ele só pode gastar com mulheres. Também ficou escrito lá que quando o usuário do cartão conseguir uma fã, 1/10 do valor gasto será acreditado na conta pessoal do dono e poderá ser usado a seu pedido. Além disso, o anfitrião pode receber outras recompensas. Shen, percebendo agora que é assim que as coisas são, decidiu que então ele poderia usar essa garota chamada Zhu como um rato de teste. Ele sorriu, mas então rapidamente mudou sua expressão para uma mais gentil e estendeu as mãos para os lados, dirigindo-se a Zhu como uma bela mulher e pedindo-lhe para não ficar com raiva. Shen também notou que o que Zhu queria hoje, tudo está às custas de Shen. Imediatamente após essas palavras um aviso apareceu na frente dos olhos de Shen, que diz que a implementação do sistema de adesivos havia sido concluída com sucesso. Zhu, por outro lado, olhou para o jovem sem expressar nenhuma emoção. Outra notificação apareceu para ele, com a tarefa que era o contra-ataque de Zhu. Também foi escrito lá que a recompensa por completar esta tarefa é de 10% dos fundos do sistema e 5 pontos de ganho. Além disso, houve uma explicação na placa sobre os pontos de reforço que podem ser usados pelos anfitriões para melhorar suas características. Por exemplo, características físicas, estado espiritual, força, agilidade e assim por diante. De repente, Wu arqueou uma sobrancelha e sorriu, começando a inundar Shen com perguntas sobre como ele finge ser rico, dizendo que ele só quer se exibir, e perguntou o que o jovem pode realmente fazer. As pessoas ao redor olharam para Zhu, lembrando que ela é a beleza da faculdade de letras. Essas pessoas também disseram ter ouvido falar que Zhu tem facilidade de gastar o dinheiro de outras pessoas, isso porque de alguma forma, Zhu só precisava de algumas palavras para um homem gastar 30 mil com ela. As pessoas ao redor concluíram que o protagonista parecia ter problemas. Ele neste momento sorriu e disse a Zhu que se ela não tentar, ela não vai saber. A menina sorriu prontamente e estendeu o telefone com um código QR, dizendo que hoje era um bom dia. Então essa garota perguntou ao jovem por que não presentear todos os colegas com doces no buffet, e se Shen ajudaria na parte financeira da questão. Zhu pensou consigo mesma que Shen estava vestido como um mendigo,
mas tentando se exibir diante de sua beleza. Então ela decidiu em particular que mostraria a Shen que ele é uma verdadeira vergonha. No entanto, no mesmo segundo, uma notificação chegou ao telefone da garota, dizendo que havia um recibo para sua conta no valor de 50.000 yuans. A menina ficou pasma, congelado em completo choque. As pessoas ao redor congelaram em choque e imediatamente sussurraram que Shen apenas pegou e transferiu 50.000 como se não custasse nada. Outra pessoa sussurrou que esse jovem parece o mais insignificante possível. Acontece que agora Shen é realmente um homem muito rico. Ele sorriu e disse a Zhu com uma voz completamente calma que 50.000 não era tanto. Ela permaneceu em silêncio, tentando se afastar do choque. Por outro lado, o protagonista entregou seu telefone com um código QR, e abrindo um largo sorriso perguntou à garota se isso era suficiente para obtê-la. Corada de surpresa, ela pergunta a si mesma se realmente havia cometido um erro e aquele jovem era realmente um homem rico. Zhu sorriu sorrateiramente e decidiu como as coisas seriam. Ela se aproximou do protagonista e disse que ele não precisa se preocupar. A boca de Shen se abriu de surpresa. Ela se aproximou e disse em uma voz sedutora que eles iriam para o mesmo lugar primeiro. A menina estava interessada em ver quanto tempo Shen duraria. Se aproximando da loja de luxo chamada Gugu, Zhu disse em voz firme que gostaria de esclarecer algo. Ela relatou que ela não era uma garota mesquinha, mas apenas queria entender o quão sincero e sério Shen era em relação a ela. O protagonista sorriu e silenciosamente provocou a menina a gastar dinheiro, pois quanto mais ela gasta, mais ele recebe. Shen fala em uma voz completamente calma que não há problema. Assim, a bela senhora poderia escolher o que quer que fosse para si mesmo. O protagonista fala a frase, dome seu apetite e você conquistará a natureza humana. Ele acha que Zhu é apenas um modelo maravilhoso para testar este sistema. Depois de entrar na loja, Shen olhou para todos os tipos de coisas diferentes. De repente, o jovem ouviu uma voz familiar perguntando ao Wang se essa bolsa combina com ela. Shen se chocou ao perceber que era sua ex-Tong. Nesse momento, Tong virou a cabeça para o lado e olhou para Shen surpresa. No entanto, Zhu apareceu de repente e perguntou a Shen se Tong era sua ex-garota. Logo em seguida ela fala que estava na hora errada. O protagonista disse que não. Pelo contrário, foi muito certeiro. Zhu abordou uma funcionária desta loja e imediatamente perguntou se eles tinham uma bolsa do desfile de primavera à venda. A funcionária da loja sorriu e disse que resta a última. No entanto, a funcionária apontou a mão na direção de Tong e relatou que outro cliente está experimentando essa bolsa. Tong lançou um olhar desagradado na direção de Shen, pensando para si mesma que o protagonista ainda não a deixou em paz. Então Tong decidiu que agora ela mostraria a Shen que um perdedor como ele não é um rival para Wang. Então Tong sorriu docemente e chamou seu novo namorado, informando de que o aniversário dela estava chegando, e começou a colocar essa mesma bolsa na frente dos olhos de Wang, que estava distraído na tela de seu telefone. Wang perguntou sobre seu aniversário com insatisfação e depois lembrou Tong que ela tinha comemorado recentemente, ao que Tong anunciou que não era seu aniversário de acordo com o calendário lunar, mas de acordo com o calendário solar deve ser em breve. Ouvindo esse discurso, Wang simplesmente franziu as sobrancelhas e em seguida sorriu irritavelmente. Ele pediu a Tong que o ouvisse com atenção, então lembrou que ela sabe que ele não gosta de garotas mesquinhas, sorrindo ainda mais irritadamente. Ele perguntou a Tong se a garota estava com ele só pelo dinheiro. Tong começa a suar frio. No mesmo momento Zhu apareceu e arrancou a bolsa de Tong. Wu pediu desculpas dizendo que se eles não comprassem, ela levaria para si. O protagonista, por sua vez, recebeu uma notificação do sistema que havia recebido 20 pontos a favor do jovem. E quando Shen pagou pela bolsa de Zhu, ele imediatamente recebeu outra notificação de que havia recebido mais 20 pontos a favor dele. Zhu riu feliz segurando sua bolsa nova, e Shen conseguiu mais 20 pontos. Enquanto segurava o cartão preto na mão, ele pensou consigo mesmo que isso é o verdadeiro poder do dinheiro. O protagonista já tem 60 pontos, e percebeu que nesse ritmo ele alcançaria o resultado desejado. Neste momento, as funcionárias da loja estavam olhando para Tong chateada e amargurada. Ela estava discutindo a situação bem baixinho. Uma das funcionárias virou para outra chamando de Iola.
E disse que não entendia por que as pessoas que pareciam ter nascido com uma colher de ouro na boca, são tão mesquinhos com suas mulheres e aqueles que parecem pouco notáveis estão dispostos a gastar tais quantias. A outra respondeu que o diretor da loja disse aos trabalhadores muitas vezes que não era necessário ser tendencioso contra os hóspedes, pois a aparência pode ser enganosa. Neste momento Zhu olhou para Tong e riu, dizendo que tanto a bolsa quanto o cara foram levados por um dono melhor. Olhando para Shen, que estava olhando para uma das vitrines com bolsas, ela abriu um sorriso manhoso, decidindo em particular que um peixe tão grande não deveria ser perdido. Imediatamente depois, ela fez sua expressão mais doce e agarrou Shen pela mão, o chamando de querido, agradeceu pela bolsa, admirando que Shen é tão generoso. Tong neste momento não aguentou. Ela observa toda aquela cena com lágrimas nos olhos. Depois de apenas um momento, Tong caminhou até Shen e abruptamente o empurrou no peito, gritando que isso era demais. O protagonista lançou um olhar para Tong e sorriu levemente, dizendo que eles tinham acabado de começar. Então a garota começou a fugir da loja com lágrimas nos olhos, e Wang correu atrás dela. Shen recebeu uma notificação do sistema que um segundo objeto tinha sido encontrado. Imediatamente depois disso ele recebeu informações detalhadas do sistema sobre o segundo objeto, ou seja, a própria Tong. Nesta janela do sistema foi escrito que Tong tem 21 anos, a altura é de 163 centímetros e o peso é de 49 quilos. A classificação de atratividade é de 7, mas a localização para o proprietário é menos de 10 pontos. O sistema explica a Shen que assim que o parâmetro de localização atingisse 96 pontos, seria possível fazer um contra-ataque, e Tong se tornaria fã do mestre Shen. Além disso, o jovem receberá uma recompensa por realizar essa manobra na forma de 10% do banco de sistemas em 20 pontos de ganho. De repente, Zhu se aproximou e perguntou ao jovem com uma voz manhosa se ele estava se divertindo um pouco. Ela anunciou que queria brincar junto, e então a bela senhora esclareceu para onde eles iriam em seguida. O prota repetiu a pergunta para onde iriam, e então sorriu e confiante anunciou que eles iriam naturalmente gastar dinheiro. Os olhos do cara se transformaram em um símbolo dourado de yuan quando o jovem perguntou a Zhu se uma bolsa seria suficiente para ela. Shen exclamou em voz alta que nunca acreditaria. Depois de algum tempo eles chegaram a outra loja. Shen Yu apontou o dedo indicador para vários departamentos com coisas parecidas. A menina estava muito feliz e sorrindo. Shen entregou seu cartão bancário e disse que além dessas duas roupas, todo o resto também deveria ser embrulhado. Uma funcionária com roupas nas mãos congelou e abriu a boca em choque. Zhu olhou apaixonada para a forma como o jovem estava pagando suas compras, que até seus olhos se transformaram em corações. A funcionária sorriu e virou-se para Shen informando que eles iriam embalar tudo e entregar os itens selecionados para o endereço indicado. Ouvindo isso e segurando um monte de pacotes em suas mãos, a menina continuou a exalar um ar amoroso, pensando que homens com dinheiro são tão atraentes. Neste momento o prota recebeu uma notificação do sistema que havia recebido 5 pontos de carinho de Zhu por ele. Rapidamente seguiram para a loja de perfumes. Depois que Shen pagou pela escolha de Zhu com seu cartão, ele recebeu uma notificação novamente que conseguiu 5 pontos de favorabilidade. Então eles foram para a loja de cosméticos, e depois de alguns momentos Shen pagou pela compra novamente, ele recebeu mais 5 pontos de favorabilidade de Zhu. Alguns instantes depois, eles estavam de volta à loja de roupas, e quando Shen colocou o cartão bancário novamente, ele recebeu mais 5 pontos. Depois de um certo período de tempo, de cansaço e sorriso, Zhu achou que era o suficiente, e recuperando o fôlego disse a Shen que se eles continuarem a comprar assim, ela tem medo de que tudo isso não caiba em seu apartamento. O protagonista ouvindo isso, imediatamente pegou seu telefone e falou que isso não era um problema, pois ele compraria um apartamento para Zhu. Enquanto ele contava algo em uma calculadora no seu telefone, somando quantidades bastante grandes. Zhu congelou assustada com tal declaração, ficou nervosa e disse com uma voz trêmula e incerta que de alguma forma isso não era bom, porque Shen já havia gasto tanto dinheiro e este foi apenas seu primeiro encontro. Ela sorriu nervosa e disse que só queria fazer uma piada.
No mesmo segundo, Shen recebeu uma notificação do sistema de que a disposição de Zhu havia caído em 5 pontos. Ele esfregou o queixo pensativamente, concluindo em particular que o jovem parecia ter assustado Zhu. Depois de pensar um pouco, ele fez outra conclusão: de fato, se falassem para ele que comprariam uma casa no valor de 1 milhão, então o jovem também experimentaria algum inconveniente. De repente, Shen se aproximou dela e sorriu, dizendo seu nome e que Zhu estava estudando no 3º ano do Instituto de Artes. Em seguida, ele relatou que ela tem 21 anos, sua altura é de 165 centímetros, e seu peso é de 49 quilos. Além disso, a cor favorita de Zhu é preto. A menina congelou e corou levemente, cobrindo a boca com a mão. O protagonista continuou dizendo que a culinária favorita dela é coreana, e o signo do zodíaco da menina é Capricórnio. Além disso, Shen também disse sobre o tamanho 37 dos sapatos de Zhu e que ela adora filmes de terror, mas tem mais medo de andar na rua sozinha à noite. Shen fez uma pergunta a Zhu, se ele se comportaria de forma tão imprudente se o jovem não gostasse de tudo isso. Então ele virou para a funcionária e perguntou se eles tinham um cartão na loja. E então respondeu firmemente que ele iria recarregar este cartão com 500 mil. Shen apontou a palma da mão para Zhu e disse à funcionária que da próxima vez que essa garota vier à sua loja, recomende o melhor para ela. A funcionária imediatamente concordou e educadamente pediu aos clientes que esperassem um pouco. O protagonista virou-se para Zhu e disse com uma voz confiante que este cartão de poupança era para ela, a fim de suavizar a impressão após um fracasso de brincadeira sobre a compra de um apartamento que assustou ela. Ouvindo tudo isso, a menina instantaneamente derreteu e corou profundamente. Shen se aproximou do ouvido dela e sussurrou as palavras que se a garota se sentisse desconfortável, então poderia oferecer a ele algo interessante em troca. Zhu corou ainda mais e empurrou abruptamente o rosto de Shen com a mão, chamando-o de sem vergonha. No entanto, não importa o que ela dissesse, o protagonista recebeu uma notificação do sistema de que o carinho de Zhu por ele havia aumentado em mais de 30 pontos. Vendo tudo isso, os trabalhadores da loja admiraram tanto Shen que até mesmo seus olhos foram transformados em corações. Os trabalhadores sussurraram alto o suficiente que esse cara era tão simples na aparência, mas tão rico. Além disso, os trabalhadores notaram que Shen não é apenas rico, mas também muito generoso, porque o jovem se preocupa muito com a sua mulher. Ouvindo todos esses sussurros, Shen abriu um sorriso, pensando consigo mesmo que se você tem dinheiro, não importa quem você é, e não importa como você se comporte, eles vão perdoá-lo e deixá-lo sair impune. De repente Zhu fez uma expressão estranha, e disse que Shen havia comprado tantos presentes para ela, então perguntou por que o jovem não pensava em si mesmo, ao que Shen estendeu as mãos para os lados e brevemente insinuou que não havia dinheiro. Zhu sorriu e disse que então era a vez dela de dar um presente para Shen. Ela pensou consigo mesma que se quer pegar este peixe grande por um longo tempo, então ela deve investir. Depois de algum tempo eles já estavam em outra loja de roupas. Zhu escolheu roupas completamente diferentes. Depois de escolher as roupas bonitas e certas, Zhu levou o jovem para a barbearia, onde Shen foi cuidadosamente aparado pelo barbeiro que estava seguindo todas as instruções de Zhu. Depois de algum tempo ele saiu do provador completamente transformado. Zhu estava realmente satisfeita. E Shen recebeu uma notificação do sistema de que o carinho de Zhu por ele havia aumentado em mais 5 pontos. A menina corou profundamente e cobriu sua boca com as mãos, pensando para si mesma que Shen havia se tornado tão atraente depois que a garota só teve que vesti-lo um pouco. A funcionária que estava atrás de Zhu também congelou com a beleza de Shen. Enquanto isso, ele recebeu várias outras notificações de que o carinho de Zhu por ele havia aumentado em mais 5 pontos. O protagonista ficou vermelho e entrou em uma pose de modelo perguntando a Zhu sobre como ela gostava de sua roupa, e se esse arco parecia um pouco estranho. A menina ficou em silêncio admirando um jovem tão atraente. Shen pensava para si mesmo que já era um adulto, mas esta foi a primeira vez que ele se deparou com algo assim. Ele concluiu que não precisava gastar dinheiro com isso. Zhu passou o dedo indicador pelo queixo de Shen e perfurou o jovem com um olhar de flerte, dizendo que não havia nada de estranho, e que acha que agora ela e Shen estão bem juntos.
A menina soprou um beijo e informou que ela estava tão feliz hoje, então agradeceu a ele, dizendo que por um momento chegou a pensar que havia se apaixonado. Quando eles se despediram e foram para casa, o jovem recebeu uma notificação do sistema de que o carinho de Zu por ele havia chegado a 68 pontos. Quando o protagonista entrou em seu dormitório, ele informou em voz alta a seus colegas de quarto que ele estava de volta. Ouvindo a voz de Shen Yuan, seus colegas de quarto congelaram em choque e abriram a boca. Um desses colegas de quarto gritou alto, invocando o seu Deus. Em seguida virou-se para Shen e perguntou sobre o que o jovem estava fazendo o dia todo e o que ele estava vestindo. O protagonista, sem tirar os olhos do seu celular, com um leve sorriso no rosto, anunciou que estava em um encontro com Zu Leal. Um cara colocou a mão para o lado com desagrado e perguntou se o protagonista não tinha resolvido nada com Tom e já estava com Zu. Pressionando seus óculos para a ponte de seu nariz, o segundo colega de quarto lembrou a Shen que Zu é a primeira beleza na faculdade de artes, e esclareceu sobre o que aconteceria com Shen Nun se ele fosse abandonado novamente. De repente, outro colega de quarto colocou a mão no ombro de Shen e com um sorriso no rosto disse para ouvir seus amigos, que falam que essa garota não é acessível para ele. O protagonista estava coberto de gotas de suor frio e sorriu fracamente, dizendo palavras de gratidão aos colegas de quarto por seus conselhos. Depois de algum tempo, Shen estava olhando no seu telefone as mensagens de Tong, que escreveu que se Shen realmente a odeia, então eles deveriam simplesmente apagar um ao outro dos amigos. Shen sorriu enquanto olhava para as mensagens de Tong, e concluiu que felizmente essas manipulações de Tong não funcionam mais. No entanto, se eles removerem um ao outro dos amigos, então Shen não será capaz de ganhar dinheiro extra de Tom pelo sistema. Saindo dessas reflexões, Shen olhou de novo a pergunta que Tom fez sobre ele a odiar. O prota então perguntou a Tom sobre como ela poderia falar assim. Ele lembrou que ela também sabe que é especial para ele. Então Tom enviou uma mensagem a Shen dizendo que ela estava com Wang não porque precisava de seu dinheiro, mas porque sua mãe estava doente e a menina precisava de 50 mil para tratamento. Depois de ver a mensagem de Tong, no mesmo segundo Shen transferiu 50 mil para a conta da menina. Vendo isso, a garota gritou em choque e surpresa em todo o dormitório, não acreditando em seus olhos. Com um estranho arco de suas sobrancelhas, Tong informou seus colegas de quarto que ela mal mencionou isso e Shen imediatamente transferiu o dinheiro. Ouvindo isso, uma colega de quarto surpresa se aproximou de Tong e perguntou sobre quem era esse homem rico que estava espalhando tanto dinheiro. A colega acreditava que era realmente Huang. Tong imediatamente franziu as sobrancelhas e disse para ir ao inferno com Wang, porque ele não podia nem comprar uma bolsa simples para ela, e disse em uma voz irritada que foi Shen quem transferiu o dinheiro para ela. A colega de quarto surpresa abriu a boca e perguntou sobre Shen, esclarecendo que Tong tinha acabado de terminar com ele. A colega continuava a se perguntar se um idiota tão pobre como Shen realmente tem tanto dinheiro. Tong franziu as sobrancelhas e imediatamente começou a bater os dedos em seu telefone, pensando que realmente foi seu erro. A garota decidiu que ela precisava perguntar diretamente ao prota. Shen ao mesmo tempo recebeu uma notificação do sistema de que o afeto de Tom por ele havia aumentado em mais 5 pontos, e a garota começou a inundar Shen com suas mensagens. Ela perguntou a Shen o que tudo isso significava, e como ele conseguiu tanto dinheiro. Pelo que aconteceu hoje na loja, Tong imediatamente parou e abruptamente perguntou o ex-namorado em uma mensagem sobre o relacionamento dele com Zu. E então a garota pergunta se Shen havia comprado realmente a bolsa para Zu. Sem resposta, ela decide fazer uma última pergunta, se Shen realmente nasceu com uma colher de ouro na boca. Depois de ficar em silêncio por um tempo, já que Shen não respondeu, Tom continuou a escrever mensagens sobre querer carne de porco frita. Depois disso, ela tristemente perguntou ao jovem se ele não a amava mais. A menina continuou a escrever para Shen sem parar. No entanto, assim que Shen viu 15 mensagens não lidas, o jovem imediatamente clicou nas configurações de bate-papo e selecionou um botão chamado Não Perturbe. Com uma leve insatisfação ele desviou o olhar, pensando que Tom era muito falante. Mas Zu não foi tão apressada nesse aspecto. O protagonista então voltou para o celular, imaginando onde mais poderia gastar muito dinheiro com uma mulher.
Depois de ver o ícone do aplicativo com a imagem de um tubarão, Shen abruptamente percebeu que poderia tentar com a transmissão ao vivo. Tendo entrado neste programa, ele conheceu e foi ao ar para uma bela garota chamada Zil Amir, que com sua voz doce, relatou que ficaria online por apenas 1 hora. Por isso, os fãs devem se apressar com um GIF. Shen entrou na sala de transmissão com o apelido de Lobo Solitário e imediatamente começou a ler os comentários onde muitos fãs elogiaram Zil Amir. Um dos comentaristas com o apelido de Mind relatou que sua esposa descobriu que ele estava assistindo Zil, e agora eles estão se divorciando. O comentarista Philon pediu para Zil não enganar seus assinantes, enquanto pessoas com os apelidos Sakura e Chicken estavam fazendo cópias. O Lobo Solitário, ou melhor, Shen escreveu que queria ser amigo de Zil. Vendo o comentário de Shen, Mind imediatamente perguntou ao jovem se era engraçado para ele que Shen fosse algum tipo de novo nome. Com tais pedidos, a Zil imediatamente avisou o Lobo Solitário que isso lhe custaria um belo centavo, já que 1 milhão está longe do limite. Kakarot chamou Shen de tolo e disse que ele não jogaria 100 mil. Depois disso aquele trio de comentaristas começou a rir com o texto. Olhando para seu telefone celular, Shen pensa consigo mesmo que 1 milhão é muito mais do que uma bolsa, então selecionou um foguete entre os muitos presentes e o enviou para Zil Amir. A menina dobrou o gesto do coração de suas mãos e agradeceu ao Lobo Solitário pelo foguete. Zil falou palavras de amor para o Lobo Solitário e depois congelou em choque e esbugalhou os olhos com a boca levemente aberta. Ela continuou de pé e assistindo como um todo. 100 mísseis foram enviados a ela. Depois de ver 100 mísseis, os mesmos comentaristas da própria Zil congelaram em choque, percebendo que esses 100 mísseis equivalem a um milhão inteiro. Alguns momentos depois, os comentaristas começaram a escrever para o chat do stream novamente. Um comentarista com o apelido Avião escreveu que Shen havia gasto muito dinheiro. Então nesse mesmo chat ele disse que tinha um rico aqui e aí pediu desculpas e disse que estava enganado. Em seguida, apareceu um comentarista com o apelido de Encantado, que o chamou de papai e pediu que ele o punisse. O último foi o mesmo Kakarot que escreveu que ele também não era nada disso. Kakarot pediu a Shen Yun que lhe escrevesse algo. Continuando a ler o bate-papo de Zil Amir, o protagonista concluiu que esses comentaristas são realmente snobs. Ele então sorriu sorrateiramente e pediu a Zil que o deixasse agradá-la um pouco mais. Imediatamente depois disso, Shen começou a cutucar o dedo nos mísseis novamente, escolhendo na quantidade de até 900 peças. Um momento depois, Zil recebeu uma notificação de que o Lobo Solitário a havia agradado com foguete. Imediatamente depois disso, a tela inteira do Zil foi preenchida com esses mesmos mísseis. Alguns instantes depois, um funcionário do escritório de streams invadiu abruptamente o escritório de seu chefe e gritou alto que o incrível havia acontecido. Lá dentro, o funcionário gritou para o chefe a informação de que algum rico desconhecido tinha acabado de doar a Zil 10 milhões. Aquele patrão, ouvindo isso, chegou a cuspir toda a água que estava bebendo por choque. Em seguida, esse homem fez uma expressão séria no rosto e perguntou ao funcionário se ele era uma fraude. O chefe estava muito surpreso. Ele acreditava que uma vez que alguém dá 10 milhões, é realmente lavagem de dinheiro. Neste momento no banheiro do Streamers, 3 garotas estavam discutindo algo muito alto. Uma dessas garotas streams estava vermelha, gritando para o resto de suas amigas irem até ela em breve. Então essa menina começou a informar em voz alta aos outros que o jovem era um lobo solitário. A garota esclareceu que este é o mais rico, então todas essas meninas devem escrever para ele em breve. As outras meninas também ficaram vermelhas. Uma garota começou a gritar que o lobo solitário havia transferido 10 milhões para Zil Amir. Já a outra garota disse que alguns desses mísseis cobririam seu salário mensal. Neste momento o Proto estava olhando para seu telefone e vendo um monte de pedidos de amizade de diferentes garotas. Zil congelou cobrindo a boca com as mãos. Ela até se perguntou se isso era um sonho, e se ela realmente tinha recebido 10 milhões. Imediatamente depois disso, Yu apertou sua bochecha com força e concluiu que ela sentia dor. De repente,
ela ouviu um barulho de farfalhar. Virando-se para o lado, ela viu um dos trabalhadores com uma placa nas mãos, na qual estava escrito que seu chefe dizia que era necessário colocar o lobo solitário em circulação. Também havia uma nota vermelha no sinal de que o chefe estava dando a Zil mais 10%. Vendo isso, a garota sorriu sorrateiramente pensando para si mesma que ela não precisava mais disso, porque era como se tivesse ganhado um peixe grande. O rosto de Zil mudou drasticamente e ela piscou para a câmera dizendo um grande obrigado para o lobo solitário. Zil sorriu docemente e disse ao protagonista para lhe enviar uma mensagem, que ela agradeceria a Shen adequadamente. Alguns momentos depois Shen recebeu uma mensagem pessoal da própria Zil, que se dirigiu a ele como um irmão e perguntou se ele estava aqui. Com a próxima mensagem ela anunciou que sua transmissão duraria mais 5 minutos. Não recebendo uma resposta do jovem, ela enviou uma mensagem novamente, mas agora com um pedido educado para respondê-la. No entanto, naquele momento o prota já tinha adormecido, e murmurou algo para si mesmo sobre não ter sua irmã fazendo isso. No dia seguinte alguns estudantes universitários estavam olhando para notícias quentes, entre as quais em primeiro lugar no topo estava uma história sobre um misterioso homem rico que gastou 10 milhões no aplicativo Tubarão. Também estava escrito lá que a identidade desse homem rico ainda permanece um mistério. Em segundo lugar no topo foram as discussões diárias, e no terceiro lugar no topo havia a informação de que o leiloeiro havia colocado os bens a um preço fabuloso. No quarto e quinto lugar já havia artigos menos conhecidos sobre um passeio em Tapas e uma crítica completa, mas também sobre o tio Gu que conseguiu realizar seu sonho. Os estudantes gritaram que os outros prefeririam olhar para o fato de que alguém gastou 10 milhões em um aplicativo de live do Tubarão ontem. O mesmo colega de quarto com óculos não acreditava que esse dinheiro foi realmente gasto. O colega disse que em sua cidade seria possível comprar vários apartamentos por esse dinheiro. O colega de quarto ficou admirado pensando no que faria se ele tivesse tanto dinheiro. Shen abriu os olhos ouvindo toda essa conversa ao lado. Outro colega de quarto neste momento disse que espera que hoje ele tenha um sonho em que ele será o homem mais rico. Depois de algum tempo, Shen estava escovando os dentes e pensando muito sobre o fato de que ontem ele gastou tanto dinheiro e o sistema não se conectou com Zil Amir. Shen continuou a olhar atentamente para as placas do sistema com informações sobre os fãs relacionados, entre os quais havia apenas Zhu Yitong. Cutucando o ícone do aplicativo do Tubarão, o protagonista se perguntou se realmente exigia um encontro pessoal, ou o dinheiro do jovem foi desperdiçado. Shen entrou na lista de diálogos e ficou chocado quando viu muitas mensagens não lidas de meninas diferentes. Uma delas disse olá, chamando Shen de irmão e em seguida relatou que ela era uma garotinha fofa. Depois disso, ela perguntou se Shen gostaria de se encontrar. A próxima garota se apresentou como Lang Yang e disse que estava feliz em conhecê-lo. O terceiro escreveu seus parâmetros. Depois dela havia outra garota que educadamente pediu a Shen para adicioná-la como amiga. O último foi Zil que enviou emojis e perguntou se Shen confirmaria seu pedido de amizade. Vendo tudo isso, ele estava coberto de gotas de suor frio de choque devido a quantas mensagens pessoais foram enviadas a ele. Neste momento os colegas de quarto de Shen Yuan estavam prestes a sair para algum lugar. Um deles estava ofegante de alegria, dizendo que estava ansioso. O colega de quarto de óculos começou a apressar o amigo. Shen se virou e chamou seus colegas de quarto, perguntando o que estavam fazendo e por que eles não o convidaram com eles. O colega de quarto virou e informou de que iriam para a aula. Então aquele jovem com uma expressão séria disse que hoje é uma lição aberta e eles querem apreciar a beleza de Zhao Yuki. Com o ajuste de seus óculos, o segundo colega de quarto começou a falar sobre como Shen tinha corrido à frente deles. O outro colega de quarto perguntou a Shen se ele estava vindo ou não. O protagonista paralisou por alguns momentos lembrando da aparência de Zhao Yuki. Após um certo período de tempo os jovens chegaram a uma aula aberta e olharam para a mesma garota, chamada Zhao Yuki. Zhao é a presidente estudantil da Universidade de Yunnan, e também o sonho de todos os caras. Além disso, Zhao Yuki toca piano, é presidente da trupe de balé e tem uma segunda turma na esgrima. É a incrível aparição em muitos talentos que fazem dela um sonho ilusório de todos os caras.
O protagonista estava pensando consigo mesmo que uma bela da Universidade de Yunnan chamada Zhao Yuki tem guardado todo esse tempo, que ninguém conseguiu conquistar em 3 anos de estudo. Neste momento, as meninas que estavam sentadas atrás de Shen estavam sussurrando muito. A primeira garota apaixonada perguntou sobre quem era esse jovem bonito, ao que a segunda garota apaixonada perguntou se Shen havia sido transferido de outro grupo, já que ela não tinha visto esse homem bonito antes. Ouvindo tudo isso, Shen sorriu e continuou pensando que uma vez que Zhao Yuki é tão inacessível, esta é uma ótima oportunidade para obter um bom dinheiro de volta. Tong e sua companheira de quarto também estavam sentadas. Essa colega de quarto imagina em voz alta que era mentira. Segundo ela, Shen havia mudado tanto nesses 2 dias. A última pergunta que a colega de quarto havia feito a Tong era se o prota havia se vestido tanto para impressioná-la. Tom congelou de surpresa, mas depois corou e sorriu timidamente, concordando com sua colega de quarto, mas com incerteza na voz. Em meio a essa confusão, Tom relatou que eles estão bem. O protagonista neste momento recebeu várias notificações do sistema que a afeição de Tom por ele tinha aumentado em mais 10 pontos. Dando uma olhada para trás, Shen riu com desagrado, concluindo que ele tinha apenas que se vestir e a atitude de Tom em relação a ele melhorou. Shen acreditava que Tom era realmente uma mulher rasa, então olhou para a placa de identificação do sistema, perguntando a si mesmo se em qualquer caso ele poderia adicionar Zhao Yuki ao sistema. De repente, Shen ouviu um grito alto de um dos jovens, que se ofereceu para mostrar a todos como ele conquistaria a bela Zhao Yuki. O protagonista ficou parado observando aqueles jovens. Um deles se nivelou com um sorriso no rosto, e disse para olhar com cuidado para o fato de que agora Zhao Yuki se apaixonaria por ele. Enquanto isso, seus amigos o provocavam alegremente, chamando-o de chefe e mandando ele ir em frente. Este jovem imediatamente se aproximou de Zhao Yuki e a chamou de bebê em uma voz de flerte, pedindo que ela compartilhasse seu número. Observando tudo isso, Shen xingou com descontentamento com o fato de que a garota estava sendo levada bem diante de seus olhos. Zhao Yuki congelou de surpresa, aquele jovem sorriu e começou a se aproximar cada vez mais dela. No entanto, esse jovem foi chamado por uma garota irritada que estava sentada ao lado de Zhao e perguntou sobre o que aquele cara estava fazendo. Aquele jovem completamente ignorado. Agora, o homem continuou a flertar com a garota dizendo a Zhao Yuki que eles iriam se conhecer um pouco e começar a namorar, e que por isso ele não teve tempo de terminar. Enquanto a colega de classe de Zhao agarrava pela gola de sua camisa e o puxava para perto dela com um lápis afiado. Aquela menina, cujo nome é Vozi, olhou para aquele rapaz muito irritada e o chamando de pirralho. Questionando sobre o que tinha feito consigo mesmo, fazendo uma cara ainda mais cruel. Vozi disse firmemente a Zhao Yuki para não tocá-los. Aquele jovem estava coberto de gotas de suor frio e horror, e lançando um olhar nervoso para o lápis afiado, começou a dizer com uma voz trêmula que aquilo era um mal-entendido e que o jovem só queria se juntar ao grêmio estudantil. Também aquele jovem com uma voz nervosa lembrou a Vozi que Zhao Yuki é a presidente, e ele só queria pedir conselhos. Ficando ainda mais nervoso, o rapaz disse que Vozi tinha entendido tudo errado. No entanto, um segundo depois, aquele jovem já estava ferido por aquele lápis afiado e uivava de dor, arqueando as sobrancelhas e irritado. Vozi disse com uma voz irritada que ela não pensava assim, e também notou que isso era algum tipo de desculpa estúpida para pegar uma menina, então disse a esse cara para sair daqui. Depois de terminar com aquele jovem, Vozi fala que era até engraçado, citando como exemplo que era como um sapo ostentando na frente de um cisne. Zhao Yuki começou a tranquilizar sua colega de quarto Vozi, garantindo que estava tudo bem. Vozi continuou a rosnar dizendo que aquele jovem a havia irritado. Neste momento, Shen se aproximou delas. O jovem sorriu e virou-se para Zhao Yuki, dizendo que também gostaria de adicioná-la como amiga. Em seguida Vozi rosnou de aborrecimento novamente, perguntando novamente se outro tinha vindo indignado com o fato de que não há fim para esses fãs. Zhao Yuki está completamente parada olhando para Shen. O resto dos alunos imediatamente sussurrou, perguntando que tipo de hype era hoje.
O protagonista sorriu e estendeu seu telefone com o código QR do WeChat, perguntando a Zhao Yuki se era possível. Um dos alunos exclamou em um sussurro que esse cara, referindo-se a Shen, é tão corajoso que não tem medo de perder a cara na frente de todo o grupo. Outro estudante se perguntou onde Shen tem essa autoconfiança, e então ele começou a falar sobre. Neste momento Vozi sorriu e relatou que este jovem era pelo menos mais bonito. Com uma risada Vozi perguntou a Shen se o jovem também queria se juntar ao clube estudantil. O protagonista estendeu as mãos para os lados e sorriu docemente, informando que não estava muito interessado em todos esses movimentos estudantis. Vozi fica irritada. Ela cruzou as mãos na frente e perguntou a Shen sobre o que então ele precisava de Zhao Yuki. Shen ri e pergunta se não é óbvio, então colocou uma expressão inocente e anunciou que queria bater em Zhao Yuki. A menina ficou profundamente vermelha, e hesitantemente puxou sua mão em direção a Shen. Por outro lado Vozi estava profundamente com raiva. Os estudantes ao redor começaram a gritar em choque, perguntando se Shen estava seriamente fazendo isso. Alguns estudantes gritaram que o cara era louco, e um dos alunos até se ofereceu para olhar onde estaria a confiança de Shen quando o jovem chorasse depois que fosse abandonado. Enquanto isso, Zhao sorriu levemente e pegou seu telefone, concordando em tentar conhecer Shen. Tong, vendo tudo isso, puxou suas sobrancelhas para a ponta de seu nariz e franziu seus lábios. Sua colega de quarto surpresa abriu levemente a boca e virou-se para Tong, perguntando se Shen não era seu cachorro de pequeno porte. A colega de quarto ficou genuinamente perplexa, perguntando-se em voz alta se Tong e Shen realmente tinham algum problema. Shen neste momento estava sorrindo, pensando para si mesmo que o desejo de beleza não é estranho a ninguém. Então, por que escondê-lo? Atrás de Shen havia 3 jovens de coração partido que estavam chorando por causa do sucesso dele, e um deles começou a chorar alto porque sua deusa Zhao Yuki pegaria esse leitão. Um jovem se perguntava a quem dizia que a simplicidade é ruim, porque às vezes o mais óbvio é também o mais eficaz. Shen recebeu imediatamente uma notificação do sistema de que um novo alvo havia sido encontrado. O sistema também informou que a posição atual de Zhao Yuki, e relatou que sua disposição é de 0 pontos. Shen sorriu feliz por ter funcionado. Depois de algum tempo, seus colegas de quarto se voltaram para o prota, dizendo-lhe que ele estava de bom humor hoje porque o jovem até conseguiu o número de Zhao Yuki. Sim, um desses colegas de quarto até relatou que Shen havia mudado bastante ultimamente. Um dos colegas de quarto, que é grande, sorriu e perguntou a Shen se o jovem pediria a Yuki para apresentá-los às suas belas amigas se tudo desse certo para ele. O protagonista ficou levemente vermelho, e disse com uma voz envergonhada que ainda não tinha feito nada. Em seguida, Shen disse que Yuki é a garota mais bonita da universidade, então esses jovens não devem falar bobagens. De repente, alguém chamou Shen, chamando-o de tolo presunçoso. O protagonista se virou e viu o mesmo jovem que sem sucesso pediu para conversar com Zhao Yuki. Então esse rapaz colocou as mãos em seus quadris e disse ao garoto que era esperto. Shen sorriu e perguntou a esses caras se eles queriam se envergonhar ainda mais. O colega de quarto perguntou sobre o fato de Shen ser tão autoconfiante que ele até decidiu começar uma guerra. O ruivo esfregou o queixo com a mão, concluindo que realmente parecia. O colega de quarto de óculos abriu a boca surpreso, imaginando se haveria briga agora ou não. Aquele jovem irritado imediatamente atacou Shen rosnando uma pergunta sobre o que ele tinha acabado de dizer. Então aquele jovem amargurado começou a gritar que iria acabar com o protagonista. Depois disso ele começou a gritar novamente, e perguntar sobre o que Shen pensava de si mesmo. Neste momento 2 de seus amigos estavam tentando conter aquele jovem louco de raiva, gritando para ele se acalmar, e um deles agarrou o cara pela perna e perguntou se o homem esqueceu do que foi dito na delegacia, lembrando que o cara começou a gritar que se eles lutarem de novo, serão multados. Shen, olhando para isso, riu e disse que pena. De repente Shen congelou quando viu Zhu na frente dele. A garota disse que o jovem era tão lento e ela estava esperando por ele por tanto tempo. Ao ver Zhu leal, todos os jovens ao redor foram à loucura.
repetindo juntos as palavras que Zhu Leal é a primeira beleza da Faculdade de Letras, e a sexta no ranking de belezas de toda a universidade, apelidada de tempestade de heterossexuais. O protagonista, no entanto, sorriu ligeiramente, e disse que era tolo fazer tal coisa. Então ele inclinou a cabeça para um lado e em uma voz doce, anunciou que se Zhu Leal permitisse, então ele trataria essa beleza para jantar como um pedido de desculpas. A menina puxou os cabelos para trás e sorriu docemente, dizendo que não valia a pena fazer isso, e com uma voz de flerte perguntou se o jovem gostava da aparência dela. Zhu também notou que Shen tinha comprado todas essas coisas. O jovem respondeu que tudo fica ótimo em Zhu e esta bolsa parece simplesmente incrível. Tong estava escondida na multidão ouvindo tudo isso, ela cerrou os punhos e franziu os lábios de raiva transbordante. Zhu pegou o braço de Shen e perguntou se era verdade e depois disse que as pessoas também gostavam. O protagonista respondeu brevemente que claro que era verdade. Seguindo com os olhos, aquele jovem agressivo cerrou o punho e começou a explodir em lágrimas. O jovem em voz alta relatou que não entendia de forma alguma o que havia de errado com ele. No entanto, o jovem nem teve tempo de terminar ao ouvir uma gritaria feminina. A garota estava gritando alto perguntando sobre o que havia de errado com ela. Aquele jovem olhou para os lados e se surpreendeu com a origem do grito, perguntando se alguém realmente havia lido seus pensamentos. Se virando, esse jovem viu Tong em lágrimas amargas. O homem pergunta por que ela continua gritando. Tong fala que ela tinha sido igual a Zhu antes. Tong genuinamente não entendeu o que estava errado com ela. Depois de um certo período de tempo, Zhu virou-se para Shen segurando seu retrato desenhado a lápis. Informou que ela tinha um presente para o jovem. Shen olhou cuidadosamente para o pedaço de papel onde o retrato foi desenhado. Zhu continuou dizendo que ficou acordada até tarde para fazer isso. Franzindo ligeiramente as sobrancelhas, ela falou ressentida, informando que se ele jogasse fora este desenho, ela não o perdoaria. O prota estava paralisado percebendo que este era o primeiro presente de uma garota em toda a sua vida. Vendo essa expressão surpresa no rosto de Shen, Zhu sorriu docemente e perguntou se ele gostava. Ele então baixou completamente a cabeça, dirigindo-se a Zhu em um tom severo e perguntando se tudo não passava de uma isca. O prota concluiu para si mesmo que assim que passou presentes para elas, Wu pensou em detalhes de como pegá-lo. Shen lançando um olhar de seus olhos vermelhos, ele sorriu e disse que infelizmente ele não era mais o mesmo de antes. Zhu estava coberta de gotas de suor frio, pois estava imaginando que Shen realmente não gostou do presente, já que ele não parece particularmente feliz. Shen, por outro lado, levantou as sobrancelhas e perguntou a Zhu com leve desdém sobre por que ele precisava disso. A menina imediatamente ficou nervosa e profundamente vermelha, dizendo com uma voz trêmula que ela havia pintado este retrato tarde da noite, e se Shen não gostou. Ele rapidamente pegou o retrato em suas mãos e então se aproximou de Zhu, olhando diretamente em seus olhos. A menina ficou ainda mais vermelha abrindo levemente a boca. Ele sorriu e pegou o desenho de sua mão. A menina começou a gritar com Shen, chamando-o de idiota e dizendo que ele a havia assustado. Logo depois ordenou que ele lhe desse o desenho. O protagonista deixa claro que não lhe daria o desenho. Ele prometeu que tomaria esse retrato para si e o guardaria em família. Agarrando-o pelo pulso, Shen se aproximou dela novamente e se dirigiu a ela pelo nome, informando-a de que gosta mais dela do que do desenho. A garota então desviou o olhar e o xingou, concluindo que Shen estava flertando. Bem no mesmo momento, o protagonista recebeu uma notificação do sistema que Zhu aumentou o carinho por ele em mais 5 pontos. Vendo essa notificação, Shen sorriu estranhamente em silêncio, perguntando a Zhu se ela queria provocá-lo. Em seguida, Shen também se dirigiu em particular a chamando de querida e disse que precisava dela apenas para que o jovem tivesse mais dinheiro. De repente, um jovem apareceu, que gritou o nome de Sui e abruptamente empurrou Shen para o lado. De pé entre eles, esse jovem chamou Zhu pelo nome e novamente fez uma pergunta sobre ela ter combinado com a melhor amiga de fazer as unhas. Então esse jovem começou a perguntar irritavelmente a Zhu sobre quem era esse homem, referindo-se a Shen cerrando os punhos. Aquele jovem começou a assumir irritada e nervosamente que Zhu e Shen estavam fazendo unhas, e agora eles estão saindo na frente.
O cara aponta o dedo indicador na direção do protagonista. O jovem começou a inundar Zu com várias perguntas sobre o fato de Shen ter dinheiro e é por isso que Zu se permite ser abraçada. O cara começou a gritar que ele estava competindo por Zu por tanto tempo e essa linda garota nunca tinha sequer se permitido ser tocada pela mão. O protagonista percebeu que este rapaz é um fã fervoroso de Zu Leal. Eles também refletiu que esse tipo de comportamento era muito familiar para ele. Cheia de raiva e irritada, Zu Leal gritou alto para esse menino de óculos, perguntando sobre quem ele era. Então com raiva começou a perguntar sobre que negócio esse menino tinha. Se Zu tinha um parceiro ou não, ele não tinha nada a ver. No mesmo momento, Shen se aproximou daquele jovem e educadamente o cumprimentou, apresentando-se por seu nome verdadeiro. Então, sorriu levemente e perguntou qual era o nome daquele jovem e há quanto tempo ele havia sido humilhado. Zu ficou completamente surpresa e não conseguia entender o que estava acontecendo aqui. O jovem de óculos cerrou o punho e anunciou, com voz trêmula e incerta, que seu nome era esse Vangu. E anunciou que ele também era um estudante da Faculdade de Artes e também que estava tentando cuidar de Zu Leal por 6 meses. Depois de ouvir isso, Shen percebe fortemente que se tratava de uma criança perdida. Empurrando seu cabelo para trás com a mão, Shen riu, dizendo que isso lembra de alguém. Porque uma vez Shen correu atrás de uma menina por 3 anos. Depois disso, ele disse a Vangu que o jovem costumava trabalhar em 4 empregos e comia pãezinhos cozidos no vapor. Os olhos de Vangu estavam esbugalhados e congelados, surpreendendo ligeiramente. O protagonista sorriu levemente e relatou que no final essa garota ainda preferiu entrar na Mercedes de outra pessoa. Vangu perguntou surpreso sobre como, porque isso já é demais. No entanto, Shen se aproximou de Vangu e falou que aqueles que os abandonaram, também os motivam a se tornarem melhores. Colocando a mão no ombro de Vangu, Shen disse que um homem de verdade definitivamente teria uma mulher decente. Depois ele apontou a mão para o lado, dizendo a Vangu com uma voz confiante para voltar para seu dormitório e esquecer Zu Leal. Shen também observou que quando Vangu tiver sucesso, Zu definitivamente verá e se arrependerá de sua escolha. Lágrimas escorriam dos olhos de Vangu, e o próprio jovem cerrou os punhos e olhou o protagonista com admiração, informando de que o havia acalmado. Vangu prometeu admiravelmente que ele definitivamente se tornaria mais forte e ganharia muito dinheiro. Zu Leal, por sua vez, sorriu nervosa, perguntando a si mesmo o que estava acontecendo aqui, então virou-se para Shen e relatou que Vangu era apenas seu amigo. A própria Zu nunca pensou que Shen lançaria um olhar severo para ela. Ele a chamou pelo nome, dizendo em um tom frio em sua voz que o jovem não se importava com o passado dessa garota. Então Shen rasgou o desenho da garota ao meio, e disse em uma voz firme que ele achava que Zu não se respeitava ou o próprio Shen. Depois de rasgar o retrato do presente em pequenos pedaços e jogá-lo no céu, o protagonista informou que a garota poderia continuar usando o cartão de poupança que ele deu ontem. Depois disso o protagonista começou a sair, jogando a essa garota as últimas palavras que, no entanto, a garota fala que ele precisa aprender a se comunicar com as pessoas, ou então é melhor não vê-las. Quando ele a deixou, sorriu sorrateiramente perguntando se Zu iria aguentar tamanha atitude em relação a si mesmo, e o que essa moça faria. O protagonista estava ansioso para saber o que ela ia fazer. Na mente de Zu, uma grande gota caiu no chão lembrando os momentos do passado junto com Shen. A garota pensou que pela primeira vez alguém era tão especial para ela. Derramando lágrimas amargas, ela chorou alto e falou com uma voz trêmula que Shen realmente gostava dela, mas ela tinha se ferrado. Então, no mesmo tempo, Shen recebeu uma notificação do sistema de que o afeto de Zu por ele havia aumentado em mais 5 pontos. O protagonista só achava aquilo engraçado, concluindo que aparentemente quanto pior você trata uma mulher, mais ela te ama. Ele confiante percebeu que tinha crescido, e tinha acabado com Zu Leal. Então era hora de partir. Ele pega seu telefone e ficou feliz quando viu que Zhao Yuki estava fazendo uma transmissão ao vivo. Então ele imediatamente foi para a transmissão, que foi apresentada por Zhao Yuki. Assim que a transmissão carregou ele a viu, Yuki acena com a mão para seus fãs e os cumprimenta.
Zhao Yuki então se apresentou como Kiki e anunciou que sua especialidade era música e dança. A garota disse que ainda está aprendendo a interagir com os fãs nesta plataforma. Então ela pede que eles tomem cuidado. O protagonista olhou atentamente para a tela do celular dele e até corou levemente, achando que era fofo. Shen também se perguntou se poderia ser que Yuki só parecia tão fria, mas na verdade essa garota é bastante aberta. O protagonista percebe que apenas 314 pessoas de 2.700 estavam assistindo a transmissão ao vivo. Ele genuinamente não entendia por que havia tão poucas pessoas. No mesmo momento, Shen recebeu uma mensagem alegre de Zio. Ela mandou uma carinha sorridente com um beijo e disse que estava feliz por vê-lo. Shen ofegante perguntou a Zio sobre quem ela era. A garota o lembrou de que ele tinha acabado de dar a ela um monte de foguetes ontem e hoje ele não se lembra mais. O protagonista envia uma mensagem de volta com uma gargalhada alta dizendo que ele estava apenas brincando. Então perguntou a Zio Amir se ela tinha tempo livre e depois informou que eles precisavam se encontrar. A menina em resposta fala sobre o quão impaciente Shen estava. Imediatamente depois disso, Zio relatou que ela estava muito ocupada por enquanto. Shen disse para esquecer isso, ao que Zio disse a Shen para não ficar com raiva, prometendo que dançaria para ele hoje. Neste momento o prota ficou irritado quando percebeu que Zio ainda queria ele por dinheiro. Shen gastou tanto dinheiro, mas até agora não havia nem mesmo uma notificação do sistema sobre a conexão com ela. Shen pensou que seria melhor se ele desse todo esse dinheiro para presidente Zhao Yuki. De repente, Shen recebeu uma notificação do aplicativo que a apresentadora que ele está seguindo está participando da batalha. Depois de olhar de perto, Shen viu que o aplicativo estava pedindo ao jovem para apoiar a apresentadora com o apelido de Baby Kiki. De repente Zhao Yuki congelou quando viu que estava prestes a participar de uma batalha com alguém. Neste momento, o animado e Vozi sinceramente esperava que esta batalha não fosse com alguém grande. O prota neste momento sorriu quando viu que esta batalha seria com a presidente Zhao. Ele pensou que esta batalha seria interessante de assistir. De repente, Yu apareceu diante dos olhos de Shen com um sorriso doce no rosto. Com uma expressão inocente em seu rosto, ela anuncia que acidentalmente chamou uma nova garota para a batalha. Zio acreditava que a vitória estava em seu bolso, fascinava comentaristas com apelidos, que continuava a escrever a mesma coisa que na última transmissão, discutindo sobre esposas e divórcios, e também o quão bonita Zio é. O prota via tudo isso com um sorriso malicioso e relatou que era muito difícil prever o vencedor aqui. Ele pensa genuinamente que Zio e Zhao Yuki eram um conjunto bastante interessante de circunstâncias. Zai começou a chamar a atenção para si mesma com as palavras que ela acha que a pequena Kiki nem deveria tentar porque os espectadores de Zio são muito melhores. Ela acrescentou que além disso, ela é apoiada por uma pessoa tão influente como um lobo solitário. Imediatamente o público ficou mais ativo nos comentários. O comentarista com o apelido de Archie perguntou sobre o lobo solitário. Esclarecendo que este é o único que gastou 10 milhões ontem, o telespectador com o apelido de Jim imediatamente fez perguntas sobre o fato de que este é o tipo principal. O telespectador da meia-noite simplesmente concordou com as palavras de Zio, e se desculpou com a pequena Kiki, dizendo que Zio tem olhos grandes maravilhosos e ele agora é para elas, e o Rio relembrando o diálogo com Shen sobre a reunião ao vivo, concluindo para si mesma que de acordo com sua experiência de pegar peixes grandes, Shen já deve estar no gancho. Ao ver o enorme foguete de presente que estava perto, Yu imediatamente fez uma expressão de flerte em seu rosto e virando-se para o lobo solitário agradeceu. No entanto, depois de apenas um momento, Zio congelou de horror quando viu que os mísseis não foram enviados para ela, mas para Zhao Yuki. Zio gritou uma pergunta em choque sobre por que o lobo solitário enviou 1000 mísseis para Yuki. Já Zhao Yuki imediatamente abriu a boca em choque. Vozi por outro lado gritou que um total de 1000 mísseis era simplesmente incrível. Zio fez novamente a pergunta. Por que o lobo solitário não enviou esses 1000 mísseis para ela? De repente a garota ouviu um barulho de farfalhar e se virou para ver um trabalhador animado e suado com um sinal nas mãos. Nessa placa, estava escrito que o chefe exigia uma explicação de Zio, então ela virou-se para a câmera e pediu desculpas aos telespectadores, dizendo que tinha coisas para fazer.
Um segundo depois a imagem de uma xícara de café apareceu descansando na tela. O comentarista Jimmy mandou um texto rindo e disse que vergonha. O Archie também escreveu que o lobo solitário é realmente incrível, pois ele forçou Zio a fechar a boca. Lee também escreveu que a garota disse que o lobo solitário era sua página. E o próprio protagonista imediatamente começou a rir. Ele estava neste momento olhando para seu telefone e pensando que ele poderia dar presentes para ambos. Em sua mente Shen perguntou se Zio realmente queria brincar com ele. Considerando que Zhao Yuki continua a conduzir sua transmissão, Shen se dirigiu a ela como presidente Zhao, e disse que ele gastou muito dinheiro, então Zhao Yuki não deve decepcionar. Depois de um certo período de tempo, o funcionário do tubarão novamente invadiu o escritório de seu chefe, gritando que algo terrível aconteceu. Esse funcionário gritava e acenava com as mãos, relatando algo sobre aquele homem rico com o apelido de Lobo Solitário. O chefe abruptamente pulou de seu assento e perguntou se Shen havia roubado os 10 milhões, e então começou a gritar a pergunta de que esse cara definitivamente não era algum magnata do petróleo. Naquele momento no banheiro dos Streamers, a menina gritava provavelmente de choque que o lobo solitário mais rico tivesse transferido 10 milhões para a garota que tocava piano. As duas meninas ao seu redor olhavam para a tela do celular em choque. Uma dessas streamers perguntou surpresa se o lobo solitário estava em clima musical hoje. Outra menina virou-se para a colega chamada Sunlai e disse-lhe para carregar o seu triângulo. Depois de um período de tempos, Ao Yuki assistiu ao noticiário no site. Vendo no topo das notícias mais quentes que o misterioso rico havia novamente roubado 10 milhões, portanto a nova apresentadora Yuki é a primeira no ranking. Vozi estava gritando alto, dirigindo-se a Yuki dizendo para olhar para o fato de que a transmissão de hoje está em primeiro lugar em todas as tendências. O alegre rosto do Vozi gritou que Yuki havia se tornado popular e agora seria uma celebridade da internet. A menina abriu a boca em choque novamente e corou profundamente. No entanto, de repente, Ao Yuki colocou uma expressão séria e fez um barulho insatisfeito sobre a possibilidade de se tornar uma celebridade da internet. Ela fez uma pergunta sobre o que realmente faz os homens felizes na internet, dizendo que não diria que este é um próspero particularmente atraente. Yuki então perguntou a Vozi se ela entendia que uma carreira é a coisa mais importante para uma mulher. Yuki acreditava que uma mulher deveria ser independente tanto financeiramente quanto em todos os outros aspectos, os quais Vozi sorriu e disse a ela para parar de dar palestras. Então ela sorriu sorrateiramente e pediu a Yuki que dissesse honestamente se a garota conhecia esse homem rico que a encheu de presentes, mas a mulher virou de lado e gritou as palavras que ela já havia dito 1000 vezes que não. Vozi ficou um pouco nervosa e pediu para Yuki não ficar com raiva, e disse que ela é apenas muito curiosa. Yuki fez uma expressão satisfeita novamente e disse que esse lobo solitário realmente lhe enviou muitos presentes. Yuki decidiu que ela precisava agradecê-lo. Vozi, removendo a lâmpada circular, estava coberta com gotas de suor frio, espantada com a mudança abrupta de humor de Yuki. Preocupada, Vozi se perguntou quem acabou de dizer que não se divertia com tal perspectiva. Yuki disse uma coisa e fez outra. De repente Yuki gritou alto, o que assustou muito Vozi, que perguntou o que aconteceu. Ao Yuki virou-se para Vozi e disse que ela poderia saber quem era. Olhando de perto para o papo de Shen, as meninas viram que seu apelido era Lobo Solitário. Com uma voz trêmula de surpresa, Xiao Yuki disse que parecia ser Shen Yuan.